Bom dia, boa tarde ou boa noite. Se este vídeo apareceu para você, não foi por acaso. Esta história vai mexer com o seu coração. E se você está aqui, aproveite e se inscreva no canal. Capítulo 1. A estrada e o silêncio. A solidão tem cheiro de diesel e som de cigarra morta no para-brisa. Eu sei disso porque passei os últimos 17 anos da minha vida dentro desse Scania, cruzando o Brasil de ponta a ponta, sempre sozinho, sempre com o rádio ligado só para não escutar meus próprios pensamentos. A cabine virou minha casa, o volante, meu companheiro mais fiel. E o asfalto, esse asfalto sem fim que corta Goiás, Tocantins, Bahia, esse asfalto rachado e remendado, virou o único lugar onde eu ainda consigo respirar sem sentir o peito apertar. Tem gente que acha que caminhoneiro é solitário porque quer. Não é assim. A gente fica solitário porque a estrada cobra. Ela cobra tempo, cobra presença, cobra a vida que você deixou para trás. Minha ex-mulher me disse uma vez, antes de assinar os papéis da separação, que eu amava mais o caminhão do que ela. Não era verdade, mas também não era mentira. A estrada não pede explicação, não cobra afeto, não espera você chegar em casa e perguntar por que você sumiu de novo. A estrada só existe e você existe nela. Fazia 7 dias que eu estava na boleia sem parar direito. Carga de soja saindo de Rio Verde com destino à Feira de Santana. Rota que eu conheço de olhos fechados. BR-0660 até Goiânia. Depois BR-153, cortando o coração do país até Anápolis. E de lá, BR-040, até onde o sertão começa a virar algo diferente. Não é uma viagem difícil, só longa e vazia. O problema da estrada não é o cansaço, é o silêncio. Você passa horas, dias, olhando para a frente e o barulho do motor vira parte de você. Vira batida do coração, vira respiração. E quando você desliga o caminhão, quando finalmente para num posto e desce para esticar as pernas, o silêncio que fica é pior do que qualquer solidão. Porque aí você lembra da casa que não tem mais, lembra do filho que só te liga no aniversário, lembra da vida que você trocou por quilômetros e entregas no prazo. Eu tinha acabado de passar por Porangatu, no norte de Goiás, quando decidi sair da BR principal. Conhecia um atalho, uma estrada vicinal que cortava por dentro, passava por uns vilarejos pequenos e me jogava de volta na pista uns 80 quilômetros à frente. Economizava tempo, economizava pedágio e, principalmente, economizava de ter que ver outros motoristas, outros rostos, outras pessoas que iam me lembrar que eu estava sozinho. A estrada de terra vermelha começou tranquila. Poeira subindo atrás do caminhão, sol ainda alto martelando na lataria, fazendo a cabine virar um forno. Abri a janela. O vento quente entrou, trazendo cheiro de capim seco e esterco, cheiro de interior profundo, cheiro de Brasil que não aparece em postal. Passei por uma porteira aberta, 2 vacas magras pastando do lado, um menino descalço acenando. Acenei de volta. Mais à frente, uma igreja pequena, branca, com a tinta descascando. Nenhum carro, nenhuma alma viva além do cachorro dormindo na sombra. A estrada foi ficando pior. Valetas fundas, cavadas pela chuva, pedras soltas batendo no chassi, poeira entrando por todo o canto. Tive que reduzir a velocidade. O Scania reclamava em cada buraco, em cada lombada disfarçada. Olhei o relógio. 5:30 da tarde. O sol começava a amarelar, aquele dourado de fim de dia que deixa tudo bonito por uns minutos antes de escurecer de vez. Pensei em acelerar. Pensei em voltar para a BR, mas continuei. Sempre continuo. Foi quando senti. Não sei explicar direito. Não era medo. Não ainda. Era uma sensação estranha, como se o ar tivesse mudado, como se a estrada tivesse ficado pesada de repente. Já senti isso antes, 1 ou 2 vezes. Uma vez antes de ver um acidente feio, caminhão tombado com o motorista ainda preso dentro.
Outra vez, antes de cruzar com uma mulher andando sozinha na pista, descalça, olhar perdido, e que quando parei para perguntar se ela precisava de ajuda, só disse que estava procurando o filho que tinha morrido fazia 10 anos. A estrada faz isso. Te ensina a sentir quando algo está errado. Diminui a velocidade sem perceber. O pé aliviou no acelerador sozinho, como se o corpo soubesse antes da cabeça. O motor roncou mais baixo. Os faróis ainda não estavam acesos, mas a luz do fim de tarde começava a desbotar. Foi quando virei a curva, logo depois de um barranco alto coberto de capim, e os faróis varreram a beira da estrada. E então eu vi uma estaca de madeira, grossa, velha, daquelas de cerca antiga, cheia de rachadura, fincada no chão de terra batida, e presa a ela, amarrada com cordas grossas que marcavam a pele, uma mulher. Os braços puxados para trás, as mãos presas na estaca, o corpo inclinado para a frente, como se já tivesse tentado se soltar até as forças acabarem. A cabeça baixa, o cabelo desgrenhado caindo sobre o rosto. Roupa rasgada, pés descalços, pele coberta de poeira e suor. E ao lado, no chão, um embrulho pequeno demais. Um bebê. Chorava. Fraco. Aquele choro que não tem mais energia, só desespero se esvaindo. Minha mão travou no volante. O caminhão seguiu por inércia, em marcha lenta, levantando poeira. Meu cérebro tentou processar, tentou entender. Não conseguiu. Olhei em volta. Nada. Mato dos dois lados. Estrada vazia. Nenhuma casa. Nenhum carro. Nenhum sinal de vida além daqueles dois. Pisei no freio. O Scania parou com um suspiro de ar comprimido. O motor continuou ligado. As mãos continuaram no volante. E eu fiquei ali, parado, olhando pela janela, tentando decidir o que fazer, porque tinha algo errado, muito errado. Gente não aparece amarrada no meio do nada por acaso. Gente não deixa bebê chorando na beira da estrada sem razão. Onde tem isso, tem perigo. Tem gente ruim, tem armadilha. Minha mão foi até a chave. Pensei em dar a ré. Pensei em ir embora, ligar para a polícia de algum posto mais à frente, deixar que outros resolvessem. Não era meu problema. Não era minha responsabilidade. Foi quando o choro do bebê parou. Não diminuiu. Parou. E naquele silêncio, naquele vazio horrível, algo dentro de mim quebrou. Desliguei o motor. Abri a porta. Desci. O calor da tarde me acertou em cheio. O chão era quente embaixo das botas. A poeira grudava na garganta. Caminhei devagar, cada passo pesado, cada metro parecendo quilômetros. A mulher levantou a cabeça. Nossos olhos se encontraram. E o que eu vi naquele olhar me fez esquecer do medo. Era desespero. Não o desespero de quem pede socorro. O desespero de quem já não espera mais nada, de quem já desistiu, de quem só quer que acabe. Ela não falou, não gritou, só levantou a cabeça, me olhou e apontou para o mato. A boca se mexeu, a voz saiu quebrada, quase sem som. Cobra! Virei devagar. O capim estava se mexendo. E então, saindo do mato, arrastando o corpo grosso e pesado na terra vermelha, levantando poeira fina a cada movimento, surgiram duas sucuris, enormes. A língua bifurcada entrava e saía sentindo o ar. Os olhos fixos vinham devagar, sem pressa. Sabiam que não havia para onde fugir. Minha mão tremia quando alcancei a barra de ferro que fica sempre na lateral da cabine. 2 palmos de aço frio, pequeno demais, leve demais, ridículo demais diante daquilo. Mas era tudo o que eu tinha. E se eu não fizesse nada, aquela mulher e aquele bebê iam morrer ali. Engoli seco, segurei o ferro com as 2 mãos e comecei a correr. Capítulo 2. O ferro e o medo. Não sei o que gritei. Só sei que gritei.
Um berro que saiu de algum lugar fundo, daqueles que a gente nem sabia que existiam dentro da gente. Som puro, raiva, medo, desespero, tudo junto saindo pela boca enquanto minhas pernas corriam na direção das cobras, e não para longe delas, como todo neurônio do meu cérebro estava pedindo. A distância entre mim e aqueles animais era de uns 10 metros. Pareceu 10 quilômetros. Cada passo afundava na terra solta. A barra de ferro pesava na mão. O suor escorria pelo rosto, entrando nos olhos, queimando. O coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o pulso latejando nas têmporas. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. As sucuris pararam. Ergueram a parte da frente do corpo, sustentando o peso naquela postura de quem está avaliando. A maior delas tinha o diâmetro de um pneu de caminhão. Fácil, uns 5 metros de comprimento, talvez mais. A pele brilhava úmida, com aquele padrão de manchas escuras que parecia mover conforme a luz batia. A língua entrava e saía, rápida, sentindo meu cheiro, meu suor, meu medo. Parei a 3 metros de distância, perto demais, longe demais. A menor das duas se deslocou para a esquerda, tentando me contornar. Movimento lento, calculado. Ela não queria confronto, queria acesso. Queria chegar na mulher, no bebê, naquele cheiro de carne e desespero que devia estar impregnado ali. Dei um passo lateral, bloqueando o caminho. Bati o ferro no chão com força. Clank! Poeira subiu. Pedrinhas voaram. O barulho ecoou seco no ar abafado da tarde. A cobra hesitou. Não recuou, mas parou. A cabeça se virou na minha direção, a língua testando o ar de novo. Calculando. Vai embora! Gritei de novo, batendo o ferro mais uma vez. Sai daqui! A voz saiu rouca, quebrada. Não parecia minha voz. Parecia a voz de um homem desesperado. E era exatamente isso que eu era naquele momento. A cobra maior avançou. Não foi um bote. Sucuri não ataca assim. Ela avançou arrastando o corpo, levantando a parte frontal, ocupando espaço. Teste, intimidação. Ela queria ver se eu ia recuar. Queria ver se eu era presa ou predador. Dei 2 passos para trás. Instinto. O corpo decidiu antes da cabeça. Erro. A cobra percebeu. Avançou mais. A outra começou a se mover de novo, tentando me flanquear pelo outro lado. Estratégia. Inteligência. Elas estavam trabalhando juntas. E eu estava sozinho, segurando um pedaço de ferro que de repente parecia um palito de fósforo. Tropecei numa pedra. O pé esquerdo escorregou. O corpo balançou. Por uma fração de segundo, perdi o equilíbrio. A barra de ferro saiu da posição, apontando para o chão, e naquele momento exato a cobra maior viu a abertura e acelerou. Recuperei o equilíbrio no último instante, girei o corpo, bati o ferro com tudo que tinha. O aço acertou a lateral da cobra, logo abaixo da cabeça. Não foi um golpe forte, não foi certeiro, mas foi barulho, foi dor, foi surpresa. A cobra recuou 2 metros de uma vez, o corpo se contorcendo, a cabeça baixando. Mas a outra estava vindo. Pela esquerda, rápida demais para o tamanho que tinha. Não deu tempo de girar, não deu tempo de pensar. Só deu tempo de jogar o corpo para o lado, rolar na terra, sentir a pele do cotovelo raspar no chão, levantar de novo com o ferro ainda na mão por pura sorte. Cuspi poeira. Pigarreei. A garganta ardia. O cotovelo sangrava. A cobra tinha passado tão perto que eu senti o deslocamento de ar, aquele cheiro de umidade e mofo que vem do corpo dela. Olhei para trás. A mulher amarrada me observava com os olhos arregalados, a boca entreaberta, silenciosa. O bebê estava no colo dela agora. Não sei como ela conseguiu puxar com as mãos amarradas, mas conseguiu. A criança não chorava mais, só olhava. Olhos grandes demais para aquele rostinho pequeno. Olhos que viam um homem lutando contra cobras gigantes com um pedaço de ferro. Virei de novo para as sucuris. Elas tinham recuado uns 5 metros. Estavam juntas agora, os corpos entrelaçados, as cabeças erguidas, me observando, avaliando.
decidindo se valia a pena continuar. Minha mão tremia tanto que o ferro chacoalhava. Eu conseguia ouvir o metal vibrando. Respirei fundo. Tentei controlar, não consegui. O medo tinha tomado conta de tudo, das pernas, dos braços, da cabeça. Pensei, elas vão atacar de novo, e dessa vez eu não vou conseguir. Pensei, eu vou morrer aqui, nessa estrada de terra, no meio do nada, por causa de duas pessoas que eu nem conheço. Pensei, por que eu não fui embora quando podia? Mas não fui embora. E agora era tarde demais para arrependimento. As cobras se separaram. Começaram a se mover de novo, uma para cada lado, coordenadas, experientes. Elas sabiam o que estavam fazendo. Eu não. Dei um passo para frente, não para trás. Para frente. Gritei de novo, berro, som, raiva fingida por cima do medo real. Bati o ferro no chão 1, 2, 3 vezes, rápido, frenético. O barulho ecoava, poeira subia, pedras voavam. Criei confusão, criei caos, porque era tudo que eu podia criar. A cobra da direita hesitou, parou. A da esquerda continuou. Corri na direção dela, 3 passos, 4. Levantei o ferro acima da cabeça e bati no chão bem na frente dela, tão perto que o ferro quase acertou a cabeça da cobra. Ela recuou. Rápido, virei para a outra, corri, gritei, bati o ferro de novo. Ela também recuou. Continuei, não parei, não dei tempo para elas pensarem. Gritava, batia, avançava, recuava, pulava para o lado, fingia que ia atacar, batia de novo. Não tinha técnica, não tinha estratégia, só tinha desespero e barulho. E deu certo. Não sei quanto tempo passou. Podia ser 1 minuto, podiam ser 10. Mas em algum momento a cobra maior virou o corpo e começou a se arrastar de volta para o mato. Devagar, sem pressa, como quem desiste porque não vale o esforço. A outra ficou mais um pouco. Testou, avançou uns 2 metros. Eu gritei, bati o ferro, avancei de novo. Ela desistiu também. Vi as duas sumirem no capim alto, o corpo grosso deixando um rastro na poeira. E mesmo depois que desapareceram, eu continuei ali, parado, com o ferro levantado, esperando que voltassem. Não voltaram. O silêncio que veio depois foi pior do que o medo. Minhas pernas tremiam tanto que não conseguiam me segurar. Caí de joelhos. O ferro escorregou da mão e bateu no chão com um som metálico que me fez pular. O suor escorria, entrando nos olhos, na boca. A respiração não vinha direito. Rápida demais. Curta demais, tontura, escuridão nas bordas da visão, pânico. Demorei para perceber que era só o corpo descarregando a adrenalina. Respirei fundo, devagar. Contei até 10. De novo, até o coração diminuir o ritmo, até a visão clarear, até conseguir levantar sem cair de novo. Peguei o ferro, caminhei até a mulher. Ela me olhava como se eu fosse um fantasma, como se não acreditasse que eu estava vivo, como se não acreditasse que ela estava viva. Tirei a faca do bolso. Uma canivete velha que carrego desde os primeiros anos de estrada. Lâmina cega, cabo gasto, mas ainda serve. Cortei as cordas, grossas, ásperas, tão apertadas que tinham deixado marcas fundas nos pulsos dela. Sangue seco, pele em carne viva. Ela caiu de joelhos assim que as cordas se soltaram, puxou o bebê contra o peito e começou a chorar. Não era choro de alívio, era choro de dor, de trauma, de algo que tinha quebrado por dentro e estava saindo em forma de som. Soluços que sacudiam o corpo inteiro. Lágrimas que não paravam. A criança choramingava baixinho, mais um gemido do que choro, e aquilo de alguma forma era ainda pior. Fiquei ali, de pé, com a faca na mão, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. O que você diz para alguém que acabou de passar por isso? O que você faz? Ajoelhei do lado dela. Coloquei a mão no ombro dela. Ela se encolheu, o corpo todo se retesando, e eu retirei a mão rápido. Calma, falei, a voz ainda rouca. Acabou. Acabou. Ela balançou a cabeça.
Não em concordância, em negação. Não acabou, sussurrou. Ele volta. Ele sempre volta. Gelei. Quem? Ela não respondeu. Só apertou o bebê mais forte e continuou chorando, o corpo balançando para frente e para trás, para frente e para trás, num movimento de desespero que não precisava de palavras. Olhei em volta. A estrada continuava vazia. O sol estava mais baixo agora, quase tocando o horizonte. Em menos de 1 hora, ia escurecer completamente. E se tinha alguém responsável por amarrar ela ali, por deixar ela para as cobras, então esse alguém podia voltar a qualquer momento. Vem, falei levantando. A gente precisa sair daqui. Ela não se mexeu. Ele vai te matar, sussurrou. Se ele souber que você me ajudou, ele vai te matar. Deixa ele tentar. Menti. Minha mão ainda tremia. Minhas pernas ainda estavam fracas, mas tinha uma raiva crescendo agora por baixo do medo. Uma raiva que eu não sentia fazia anos. Contra quem fazia isso? Contra o tipo de homem que amarra uma mulher numa estaca e deixa ela para as cobras. Contra o mundo que permite que isso aconteça. Estendi a mão. Ela olhou para a minha mão, olhou para mim, olhou para o caminhão e, finalmente, com o bebê no colo, aceitou. Capítulo 3. Primeiras palavras. Silêncios maiores. Ajudei ela a levantar. O corpo dela pesava menos do que deveria. Ossos e pele. Magreza de quem não come direito faz tempo. Ela tremia, e não era só do susto. Era a fraqueza mesmo, cansaço profundo, o tipo que vem de dentro. Caminhamos até o caminhão, ela mancava. O pé direito arrastava um pouco, como se tivesse machucado. Não perguntei. Abri a porta da cabine, peguei o bebê dela no colo por 1 segundo para ela conseguir subir, e a criança pesava nada. Um embrulho de pano e ossinhos. Menino ou menina, eu não sabia. Não dava para ver direito embaixo daquela roupa suja e rasgada. Ela subiu no banco do carona com dificuldade. Sentou com cuidado, como se cada movimento doesse. Devolvi o bebê. Ela apertou a criança contra o peito de novo, aquele abraço de quem tem medo de soltar e perder para sempre. Fechei a porta, contornei o caminhão. Olhei para a estrada, para o mato, para as sombras que começavam a crescer. Nada. Ninguém. Mas isso não significava nada. Subi na cabine, liguei o motor e o ronco familiar do Scania encheu o silêncio com um alívio que eu não sabia que precisava. Engatei a marcha. As rodas giraram, levantando poeira. A estaca de madeira ficou para trás. A cada metro que avançava, eu esperava ver alguém surgir. Um carro, uma moto, um homem a pé. Nada apareceu. A estrada continuou vazia, mas meu estômago continuou embrulhado. Dirigi por uns 5 minutos sem dizer nada. Ela também não falou. Só ficou ali, segurando o filho, olhando pela janela, o corpo tenso como se esperasse que a qualquer momento algo ruim fosse acontecer de novo. O bebê começou a choramingar, baixinho. Um som fraquinho que mal vencia o barulho do motor. Ele tá com fome, ela disse, a primeira frase inteira desde que entrou no caminhão. A voz dela era rouca, cansada, mas firme, mais firme do que eu esperava. Tem alguma coisa aí atrás, falei, apontando com a cabeça para a parte de trás da cabine, onde fica o beliche e onde eu guardo minhas coisas. Biscoito, bolacha, acho que tem uma fruta também. Ela não se mexeu. Pode pegar, insisti. Fica à vontade. Demorou, mas ela finalmente se virou no banco, esticou o braço e pegou um pacote de bolacha cream cracker que estava em cima da mochila. Abriu com dificuldade, as mãos ainda tremendo. Pegou uma bolacha, quebrou em pedacinhos pequenos e começou a dar para o bebê, que mastigava devagar, os olhinhos fechados de tanto esforço. Olhei de relance. A criança devia ter uns 8 meses, talvez 10. Difícil saber. Magro demais. Roupinha velha. Mas estava vivo. Comendo. E isso era alguma coisa. Obrigada, ela sussurrou. Não precisa agradecer. Preciso. Você salvou a gente. Não respondi.
Não sabia o que responder, porque eu não me sentia um salvador. Me sentia um idiota com sorte que não morreu para 2 cobras. Seguimos em silêncio por mais uns 10 minutos. A estrada de terra foi ficando ainda pior. Buracos fundos, pedras grandes, poeira fechada. Reduzi a velocidade. O sol já tinha sumido atrás do horizonte, deixando só aquela luz alaranjada do fim do crepúsculo. Em meia hora ia estar escuro completo. Como você chama? Perguntei, quebrando o silêncio. Ela demorou para responder, como se estivesse decidindo se podia confiar em mim. Joana. Joana. Repeti o nome testando. Eu sou Mário. O guri aí como chama? Ela olhou para o bebê. O rosto dela amoleceu um pouco. Miguel. Miguelzinho. Miguel. Repeti. Bonito nome. Ela não respondeu. Só continuou olhando para o filho, dando mais pedacinhos de bolacha, limpando as migalhas do cantinho da boca dele com o dedão sujo. Joana, falei, tentando manter o tom leve sem pressionar. Preciso saber, para onde eu levo vocês? Silêncio. Tem alguém? Algum lugar? Família? Não. A resposta veio seca, curta, e fechou qualquer outra pergunta que eu ia fazer. Engoli seco. Isso complicava, porque eu não podia simplesmente largar ela em qualquer lugar, não depois do que tinha visto. Mas também não sabia o que fazer com uma mulher e um bebê no meio de uma viagem de carga. E o cara? Arrisquei. O que te amarrou ali? Quem é ele? O corpo dela enrijeceu. A mão que segurava a bolacha parou no ar. Não quero falar dele. Tá, tudo bem, mas eu preciso saber se ele vai vir atrás, se a gente está em perigo. Ela respirou fundo. Demorou. Quando falou, a voz saiu tão baixa que tive que me esforçar para ouvir por cima do motor. Ele vai. Ele sempre vem. O estômago embrulhou de novo. Ele é teu marido? Era. Pausa. Acho que ainda é. Não sei. Nunca assinamos nada. Mas morava com ele fazia 3 anos. Desde que minha mãe morreu e eu não tinha mais para onde ir. Ele te batia? Silêncio. Olhei de relance. Vi ela apertar os lábios. Vi a mandíbula travar. Batia. Ela disse finalmente. Batia e pior. Fazia outras coisas também. Não precisou explicar. Entendi. E senti uma raiva subir de novo. Aquela raiva quente que tinha sentido quando cortei as cordas dela. Por que ele te amarrou daquele jeito? Ela demorou de novo. Deu mais uma bolacha para o Miguel. Limpou a mão na roupa. Porque eu tentei fugir, disse, a voz quebrando um pouco. De madrugada. Peguei o Miguelzinho e saí andando pela estrada. Ele acordou, veio atrás. Me pegou antes de eu chegar na BR. Me levou de volta. Disse que ia me dar uma lição. Disse que eu tinha que aprender que não adianta fugir. Que ele sempre ia me achar. Sempre. A mão dela tremia de novo agora, segurando o bebê mais forte. Ele me amarrou naquela estaca de manhã, disse que as cobras sempre passam ali no fim da tarde. Disse que era um caminho delas, que iam sentir meu cheiro e vir. Disse que ia voltar de noite para ver o que sobrou. Se sobrar alguma coisa, minha mão apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Filho da puta! Ela não respondeu. Só olhou pela janela para a escuridão crescente lá fora. E você? Ela disse depois de um tempo. Por que parou? A pergunta me pegou de surpresa. Como assim? Por que você parou? Repetiu, me encarando pela primeira vez desde que entrou no caminhão. Você podia ter seguido. Podia ter fingido que não viu. A maioria faz isso. Finge que não vê. Que não é problema deles. Pensei antes de responder. Porque era uma boa pergunta. Por que eu tinha parado? Por que tinha descido? Por que tinha arriscado a vida contra aquelas cobras? Não sei, admiti. Acho que eu não conseguia seguir. Não conseguia deixar vocês ali. Ia ficar na minha cabeça pro resto da vida. Ia me corroer por dentro. Você é casado? Sacudi a cabeça. Era. Faz 6 anos que assinamos a separação. Tem filhos? Tenho. Um, João Pedro. Tem 18 agora. Mora com a mãe em Goiânia.
A gente não se fala muito. Pausa. Na verdade, a gente quase não se fala. Por quê? Engoli seco. Não gostava de falar disso. Mas depois do que ela tinha me contado, parecia justo. Porque eu escolhi a estrada. As palavras saíram pesadas. Porque quando ele era criança, eu estava sempre viajando. Sempre ausente. Sempre prometendo que ia ficar mais em casa e nunca ficando. Até que minha ex se cansou, e ele também. E quando eu finalmente quis consertar, já era tarde demais. Joana ficou em silêncio. Olhou para o Miguel, que tinha adormecido no colo dela, a boca ainda suja de migalha. "Ah, pelo menos você tentou", ela disse baixinho. "Pelo menos você se arrependeu." Não soube o que dizer, porque arrependimento sem conserto não vale muito. Mas não falei isso. Só continuei dirigindo. A estrada de terra finalmente encontrou asfalto. Uma alça de acesso para a BR-153. Entrei na pista, acelerei e o Scania ganhou velocidade, engolindo quilômetros. Olhei no retrovisor. Nada. Nenhum farol, nenhum carro seguindo. Mas a sensação de que estávamos sendo perseguidos não foi embora. "Tem um posto uns 40 quilômetros daqui", falei. "A gente para lá. Você toma um banho, come alguma coisa, a criança também. Depois a gente decide o que fazer." Ela concordou com a cabeça, mas não disse nada. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente agora. Não era desconfiança, era cansaço, exaustão. O tipo de silêncio que vem quando você já passou por tanta coisa que não tem mais energia nem para ter medo. Liguei o rádio, baixinho. Música sertaneja antiga, daquelas que tocam nas rádios do interior. João Mineiro e Marciano, página virada. A letra falava de amor perdido, de recomeços, de estradas sem volta. Olhei de relance para Joana. Ela tinha encostado a cabeça no vidro da janela, os olhos fechados. O Miguel dormindo no colo, os dois balançando suavemente com o movimento do caminhão. E pela primeira vez em muitos anos, eu não me senti tão sozinho dentro dessa cabine. Tinha duas pessoas ali comigo. Duas vidas que dependiam de mim agora. E isso assustava. Mas também, de um jeito estranho que eu não conseguia explicar, fazia sentido. Como se a estrada tivesse me levado até aquela curva, não por acaso. Como se eu estivesse exatamente onde precisava estar. O posto de gasolina apareceu no horizonte 20 minutos depois. Luzes amarelas cortando a escuridão. Placas de propaganda, caminhões estacionados, gente andando, vida. Entrei devagar, estacionei numa vaga afastada, longe dos outros caminhões. Desliguei o motor. O silêncio que ficou foi preenchido pela respiração dela, pela respiração do bebê e pela minha. "Chegamos", falei. Ela abriu os olhos, olhou em volta, olhou para mim. "E agora?" Boa pergunta. "Agora a gente respira", respondi. Só isso. Respira. Capítulo 4. Chuva na BR-153. O posto era um daqueles que você encontra no meio da BR-153. Não é grande, não é moderno, mas funciona. Tem bomba de gasolina, uma lanchonete com mesas de fórmica riscada, banheiros que cheiram a desinfetante barato e uma loja de conveniência que vende desde ração para cachorro até imagem de santo. A luz fluorescente deixa tudo com aquela cor amarelada e cansada. Mas depois da escuridão da estrada, qualquer luz é bem-vinda. Desci do caminhão primeiro. Estirei as costas, senti os ossos estalarem. O corpo todo doía, adrenalina cobrando o preço. Olhei em volta. Uns 5 caminhões estacionados mais à frente. Um carro de passeio abastecendo. O frentista conversando com um motorista. Movimento normal, nada suspeito. Mas mesmo assim, minha mão voltou instintivamente para o bolso onde fica a faca. Abri a porta do carona. Joana desceu devagar, ainda segurando o Miguel. A criança continuava dormindo, a cabecinha encostada no ombro dela. Os pés descalços dela tocaram o chão de concreto rachado. Ela vacilou um pouco e segurei o braço dela para não cair. "Tá tudo bem? Só tonta."
A voz saiu fraca. Faz tempo que eu não como direito. Aquilo me acertou como um soco. Faz tempo que eu não como direito. Dito assim, tão simples, tão direto, como se fosse normal passar fome, como se fosse aceitável. Vem, falei, guiando ela em direção à lanchonete. Primeiro a gente come. Depois você toma um banho e descansa um pouco. Ela não discutiu. Só seguiu ao meu lado, o corpo tenso, os olhos olhando para todo lado como um animal acuado que espera o próximo ataque. Entramos na lanchonete. O cheiro de café velho e gordura de fritura preencheu o ar. Tinha 3 pessoas lá dentro. Um caminhoneiro velho comendo um prato feito no canto, uma mulher atrás do balcão mexendo no celular e um homem de boné sentado perto da janela tomando café. A mulher do balcão levantou os olhos quando entramos. Olhou para mim, olhou para Joana, olhou para o bebê. A expressão dela mudou. Vi julgamento ali misturado com pena e curiosidade. Boa noite, cumprimentei. Noite, ela respondeu, neutra. Sentamos numa mesa afastada, perto do banheiro. Joana se acomodou com cuidado, ajeitando o Miguel no colo. A criança se mexeu, gemeu baixinho, mas não acordou. A mulher veio até a mesa com 2 cardápios plastificados e manchados de gordura. Vão querer o quê? 2 pratos feitos, pedi. Arroz, feijão, carne, o que tiver. E 2 cafés. Olhei para Joana. Tem leite? Para o bebê? Tem. Então traz um copo de leite morno também. A mulher anotou tudo numa comandinha amarela e voltou para o balcão. Senti os olhos do caminhoneiro velho em nós. Olhei de volta. Ele desviou o olhar rápido e voltou para o prato. Joana estava olhando para a mesa. As mãos tremiam um pouco. Percebi as marcas nos pulsos dela, aquelas feridas fundas deixadas pelas cordas, roxas, vermelhas, em carne viva em alguns pontos. Precisa passar alguma coisa nisso, falei apontando. Ela escondeu os pulsos debaixo da mesa. Depois, não insisti. O silêncio voltou. Aquele silêncio pesado de quando 2 pessoas têm muita coisa para dizer, mas não sabem por onde começar. A comida chegou rápido. 2 pratos com arroz branco, feijão preto, um bife fino demais, batata frita mole e uma folha de alface murchando na beirada. Não era grande coisa, mas quando você está com fome de verdade, qualquer comida é banquete. Joana olhou para o prato como se não acreditasse que era dela. Pegou o garfo com a mão trêmula e começou a comer. Devagar no começo, depois mais rápido, como se o corpo lembrasse de repente que estava morrendo de fome. Engolia quase sem mastigar. Os olhos marejaram. Não falei nada. Só comi meu prato em silêncio, tomei o café amargo e deixei ela comer em paz. O Miguel acordou no meio da refeição. Começou a choramingar. Joana pegou o copo de leite e deu para ele beber direto, segurando o copo com cuidado. A criança bebeu com desespero, o leite escorrendo pelos cantos da boca, molhando a roupinha já suja. Quando terminou, arrotou e voltou a dormir. Ele tá bem? Perguntei. Tá. Ela limpou a boca dele com a manga da blusa. Só cansado e com fome, igual a mãe. Terminamos de comer. Paguei a conta. A mulher do balcão me deu o troco sem dizer nada, mas o olhar dela continuou pesado. Julgamento. Sempre tem. Tem um banheiro com chuveiro aqui? Perguntei. Tem, nos fundos. R$2 a ducha. Paguei. Peguei a chave. Levei Joana até o banheiro. Era pequeno, sujo, azulejado com aqueles azulejos brancos velhos e manchados. Mas tinha chuveiro, tinha pia, tinha sabonete. Toma seu tempo, falei. Eu espero aqui fora com o menino. Ela hesitou. Olhou para o Miguel. Pode deixar ele comigo, insisti. Eu seguro, só toma banho, se limpa. Vai fazer bem. Ela finalmente concordou. Me entregou o bebê com cuidado, como se estivesse entregando a coisa mais preciosa do mundo. E era. Entrou no banheiro. A porta fechou. Ouvi a água começar a correr. Fiquei ali parado com o Miguel no colo
e percebi que fazia anos que eu não segurava uma criança. A última vez tinha sido meu filho, quando ele tinha uns 3 anos, antes de tudo desmoronar. O peso era estranho, familiar e estranho ao mesmo tempo. O bebê abriu os olhos, grandes, escuros. Me olhou com aquela curiosidade sem medo das crianças pequenas. Depois bocejou e voltou a dormir. Esperei. 5 minutos. 10. A água continuava correndo lá dentro. Ouvi um soluço abafado. Choro. Ela estava chorando no chuveiro, deixando a água levar tudo o que tinha segurado até agora. Não bati na porta, não apressei. Só fiquei ali, segurando a criança, esperando. Quando ela saiu 15 minutos depois, estava diferente. O cabelo molhado preso num rabo de cavalo torto. O rosto limpo. A roupa ainda era a mesma, suja e rasgada, mas pelo menos o corpo estava limpo. Os olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas havia algo mais leve neles também. Melhor? Perguntei. Muito, ela respondeu, a voz ainda embargada. Devolvi o Miguel. Ela pegou o filho e o apertou contra o peito de novo, aquele abraço que já estava virando familiar. Saímos do posto. A noite estava fechada agora. Nuvens pesadas cobriam o céu. O ar tinha aquele cheiro de chuva chegando. Pressão baixa, umidade. Vai chover, falei. Vai, concordou Joana. Chegamos no caminhão. Ajudei ela a subir de novo. Tranquei as portas. Liguei o motor. O Scania roncou, firme e confiável como sempre. Para onde agora? Ela perguntou. Boa pergunta. Eu tinha uma carga para entregar, prazo, compromisso. Mas também tinha uma mulher e um bebê que não podiam voltar para casa, que não tinham para onde ir e que dependiam de mim agora. A gente segue, respondi. Só segue. E vai vendo. Ela não discutiu. Só encostou a cabeça no vidro de novo e fechou os olhos. Voltei para a BR-153. A pista estava vazia. Poucos carros, menos caminhões ainda. A chuva começou 5 minutos depois. Pingos grossos batendo no para-brisa. Depois mais ainda, até virar temporal. Liguei os limpadores. Eles trabalhavam freneticamente, mas mal conseguiam dar conta. A água formava uma cortina cinza que engolia a estrada. A visibilidade caiu para uns 20 metros. Tive que reduzir a velocidade. 40, 30, 20 quilômetros por hora. Tá ruim, murmurou Joana, acordando com o barulho da chuva na lataria. Vai passar, falei, tentando passar confiança. Temporal não dura muito. Menti. Aquele tinha cara de tempestade que ia durar a noite toda. Foi quando vi os faróis no retrovisor. Um carro, vindo rápido, rápido demais para aquela chuva, se aproximando. Minha mão apertou o volante. O que foi? Joana sentiu a tensão. Tem um carro atrás, falei, tentando manter a voz calma. Provavelmente nada, só alguém com pressa, mas meu estômago dizia outra coisa. O carro se aproximou mais, colou atrás do caminhão. Os faróis estavam no alto, cegando pelos retrovisores. Buzinou, longo, insistente. Mário! A voz de Joana saiu trêmula. Fica calma. O carro tentou ultrapassar pela esquerda. Acelerou, ficou lado a lado com o caminhão por um segundo. Olhei de relance. Picape. Velha. Amassada. E no volante, um homem. Não consegui ver o rosto direito por causa da chuva. Mas vi o suficiente. 40 e poucos anos. Boné. Barba por fazer e os olhos. Aqueles olhos fixos no caminhão. Joana viu também. E o que saiu da boca dela foi um som que não era grito. Era terror puro. É ele! Capítulo 5. Feridas antigas. O tempo parou. Ou acelerou. Não sei. Tudo ficou confuso naquele segundo. A picape acelerou. Passou na frente do caminhão, jogando água nas laterais. Depois freou bruscamente, cortando minha frente. Tive que pisar no freio com força. O Scania deslizou um pouco no asfalto molhado antes de parar completamente. O coração disparou.
As mãos suaram no volante. A picape ficou parada ali, atravessada na pista, bloqueando a passagem. Os freios de ré acesos, o motor roncando, esperando. Mário! A voz de Joana saiu em pânico. Mário, sai daqui, dá ré, faz alguma coisa. Pelo amor de Deus! Olhei no retrovisor. A estrada atrás estava vazia. Podia dar ré, podia tentar contornar pelo acostamento. Podia... A porta da picape se abriu. Um homem desceu. Alto, largo, camiseta molhada colada no corpo, boné puxado para baixo e na mão um pedaço de madeira. Não era pequeno, parecia cabo de enxada ou algo do tipo. Ele começou a caminhar na direção do caminhão, devagar, sem pressa, os passos firmes mesmo na chuva. Tranca as portas, mandei. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Tranca e não abre, não importa o que aconteça. Ele vai te machucar. Joana chorava agora. Ele vai te matar. Não vai. Menti de novo. Não sabia, mas não podia deixar ela ver meu medo. Já tinha medo demais para os dois. Tranquei a porta do meu lado. Respirei fundo. A mão foi até o painel. Peguei a barra de ferro, a mesma que tinha usado contra as cobras. Pesou na mão. Pequena demais de novo. Mas era o que tinha. O homem estava a 5 metros do caminhão agora. Parou. Gritou algo. Não consegui ouvir por causa da chuva batendo na lataria. Ele gritou de novo, mais alto, e dessa vez entendi. Manda ela descer. Não respondi. Eu sei que ela tá aí. Ele bateu o pedaço de madeira no capô do caminhão. Bam! O barulho ecoou dentro da cabine. Joana pulou, apertando o Miguel contra o peito. Manda ela descer agora. Abri a janela uns 5 centímetros. A chuva entrou, molhou meu rosto, molhou meu braço. Ela não vai descer, gritei de volta. Ele deu 2 passos à frente. Consegui ver o rosto dele agora. 40 e poucos, marcas de espinha velha, olhos injetados, raiva, muita raiva. Ela é minha mulher. Não sou! Joana gritou do banco do carona, a voz quebrando. Eu não sou nada tua! O rosto dele se contorceu. Ficou vermelho. Veias saltaram no pescoço. Cala a boca! Bateu o cabo de madeira no capô de novo. E de novo. E de novo. Cada batida mais forte, amassando o metal, rachando a pintura. Você é minha! Vai ser sempre minha! Você não sai de mim! Sai da frente do caminhão, falei, tentando manter o tom calmo. Deixa a gente passar. Ele riu. Não era riso de humor. Era riso de quem perdeu alguma coisa importante faz tempo e esqueceu como voltar. Deixar passar? Cuspiu no chão. Você acha que eu vim até aqui para deixar passar? Não quero confusão. Só quero seguir viagem. Então manda ela descer. E o moleque também. E você segue sua viagem. Não vai acontecer. Ele avançou mais um passo. Estava a 1 metro da porta agora. Consegui ver os olhos dele de perto. Tinha algo quebrado ali dentro. Algo que não era só raiva, era dor também. Desespero. O tipo de desespero que torna homens perigosos. Você não sabe com quem está mexendo, ele falou, a voz baixa agora, perigosa. Você não conhece ela, não conhece a história, não sabe o que ela é capaz. Sei o suficiente, sei que você amarrou ela numa estaca, deixou ela para as cobras, deixou seu próprio filho. Ele não é meu filho! O grito saiu rasgado, cheio de dor, e de repente algo se encaixou na minha cabeça. Olhei para Joana. Ela estava com o rosto escondido, chorando em silêncio, o corpo tremendo. Ele não é seu filho, repeti devagar. O homem bateu no capô de novo, mas dessa vez sem força, só desespero. Ela me traiu, engravidou de outro, e ainda teve a coragem de ficar comigo, de morar na minha casa, de comer da minha comida, com a barriga crescendo com o filho de outro homem. Eu não tinha para onde ir. Joana gritou, a voz embargada. Minha mãe tinha morrido. Eu não tinha ninguém.
nenhum lugar. Você era tudo que eu tinha. E você me traiu, você me batia. Ela estava chorando forte agora. Você chegava bêbado e me batia, me xingava, me tratava pior que cachorro. E quando eu procurei carinho em outro lugar, você age como se fosse eu a errada. Você é a errada. O cabo de madeira desceu com força no capô do caminhão. Crack! Algo quebrou. Não sei se foi o capô ou a madeira, mas o som foi de coisa quebrando. Minha mão apertou a barra de ferro. Estava na hora de decidir. Ficar ali e esperar ele quebrar o caminhão inteiro? Tentar dar ré e arriscar atolar na lama do acostamento? Ou descer e enfrentar? Não era realmente uma escolha. Joana, falei, sem tirar os olhos dele. Quando eu descer, você tranca as portas. Todas. E não abre, não importa o que aconteça lá fora, entendeu? Não desce, ela implorou. Por favor, ele vai te matar. Não vai. Terceira mentira. Ou talvez não. Talvez eu realmente acreditasse que podia lidar com aquilo. Talvez eu só estivesse cansado de correr, cansado de ter medo, cansado de ver gente sendo machucada e não fazer nada. Abri a porta. A chuva me acertou em cheio. Fria, forte, encharcou minha roupa em segundos. Desci do caminhão, a barra de ferro escondida atrás das costas. Ouvi a porta do carona trancar. Joana obedeceu. O homem me olhou de cima a baixo, avaliando. Media 1,80 m e poucos. Eu tinha 1,75 m. Ele era mais pesado, mais forte, mais novo. Eu tinha 52 anos, costas ruins, e já estava cansado antes da briga começar. Mas eu tinha raiva, e às vezes raiva compensa o resto. Você não quer fazer isso, ele disse. Também acho que não, mas aqui estamos. Ela não vale a pena. Ele cuspiu de novo. Piranha, mentirosa, não vale você morrer por ela. Não vou morrer. Vai se não sair da frente. Dei um passo para o lado, bloqueando o caminho até a porta do caminhão. Ela não vai com você. Ele respirou fundo, o peito subindo e descendo, a mandíbula travada. E então, sem aviso, ele atacou. O cabo de madeira veio de cima para baixo, mirando minha cabeça. Consegui desviar no último segundo. A madeira passou tão perto que senti o vento. Girei o corpo, trouxe a barra de ferro de trás, acertei as costelas dele. Ele grunhiu. Recuou um passo, mas não caiu. Avançou de novo, mais rápido dessa vez, e o cabo acertou meu ombro. Dor explodiu. Meu braço ficou dormente, quase deixei a barra cair. Recuei, tropeçando. Ele veio em cima, chutou minha perna, caí de joelhos na lama. A água e a sujeira entraram na boca. Cuspi. Tentei levantar. Ele pisou nas minhas costas, me empurrando de volta para o chão. Eu avisei, ele disse ofegante. Avisei que não valia a pena. O peso dele estava me esmagando. Não conseguia respirar direito. A barra de ferro tinha escorregado da minha mão. Tentei alcançar. Não consegui. Os dedos só tocavam a lama. Pensei, é assim que acaba. No chão, na chuva. Por causa de uma mulher que eu conheci faz algumas horas. Pensei, meu filho nunca vai saber o que aconteceu comigo. Pensei, foda-se. Usei a última força que tinha, girei o corpo com violência, joguei ele para o lado. Ele escorregou na lama, soltou o cabo de madeira. Aproveitei, pulei em cima dele, acertei um soco no rosto. Outro. Minha mão doía. Meus nós dos dedos sangravam, mas continuei. Ele me empurrou. Rolamos os dois na lama, debaixo da chuva, trocando golpes, um tentando matar o outro e nenhum conseguindo. Até que ele conseguiu me pegar pelo pescoço. Os dedos apertaram. Forte. A respiração cortou. A visão começou a escurecer. Foi quando ouvi o vidro quebrando. E então Joana estava ali, saiu do caminhão, com o bebê nos braços, gritando. Para com isso! O homem soltou meu pescoço, me empurrou para longe, levantou, olhou para ela. Joana. A voz dele saiu diferente agora. Não era raiva, era dor. Por que você fez isso comigo?
Ela estava chorando. O Miguel também chorava, assustado com os gritos. Porque eu não aguento mais, ela disse, a voz embargada. Porque eu não aguento mais viver com medo. Não aguento mais apanhar. Não aguento mais ser tratada como lixo. Eu quero ter uma vida. Quero que meu filho tenha uma vida, mesmo que não seja contigo. Ele ficou parado ali, encharcado, sangrando do nariz, olhando para ela como se a visse pela primeira vez. Eu te amava, disse ele, a voz quebrando. Eu te amava tanto. Amor não machuca, Joana respondeu. O que você sente não é amor. Nunca foi. Ele ficou em silêncio. A chuva continuava caindo. A estrada continuava vazia. Éramos só nós três ali e uma criança chorando. Vai embora, disse Joana. Por favor, só vai embora. Ele olhou para ela. Olhou para mim, ainda no chão. Olhou para a picape. E então, sem dizer mais nada, virou as costas e caminhou de volta para o carro. Subiu. Ligou o motor. Tirou a picape da frente do caminhão e foi embora. Os faróis desapareceram na chuva. Sumiu na escuridão da estrada. Ficou só o silêncio e a chuva caindo. Joana caiu de joelhos, soluçando, abraçando o Miguel com tanta força que temi que machucasse a criança. Levantei, cambaleante, dolorido. Peguei a barra de ferro, andei até ela. Ajoelhei ao lado. Acabou, falei. Acabou. Ela balançou a cabeça. Não acaba nunca. Olhou para mim. Homem assim não desiste. Ele volta. Sempre volta. Olhei na direção que ele tinha ido. A estrada estava vazia, mas eu sabia que ela tinha razão. Então a gente se prepara, falei. E se ele voltar, a gente lida com isso. Juntos. Ela me olhou. Realmente me olhou. E pela primeira vez, vi algo além de medo nos olhos dela. Vi esperança. Capítulo 6. No meio do nada, voltamos para o caminhão encharcados, sujos de lama, sangrando. Eu mancava da perna esquerda. O ombro direito latejava onde o cabo tinha acertado. Joana tremia, e não era só de frio. O Miguel chorava baixinho, um choro cansado de criança que já passou do limite. Entrei na cabine, liguei o motor. O Scania roncou, obediente, confiável. Joana subiu do outro lado, se acomodou no banco, puxou uma manta velha que estava no beliche e enrolou o filho nela. A criança se acalmou um pouco. Engatei a marcha. As rodas giraram na lama antes de encontrar tração. O caminhão se moveu para frente, devagar. Ainda chovia, mas menos agora. A tempestade estava passando, deixando só aquela garoa fina e persistente. Ninguém falou nada pelos primeiros 15 minutos, só o ronco do motor e o som dos limpadores no para-brisa. Eu olhava no retrovisor a cada 30 segundos. Nada, nenhum farol, nenhuma picape. Mas a sensação de estar sendo perseguido continuava ali, grudada na nuca, me fazendo suar frio. Obrigada, Joana disse finalmente. A voz saiu rouca, cansada. Não precisa. Preciso. Você podia ter morrido. Por mim. Por nós. Não respondi, porque era verdade. Eu podia ter morrido. E por quê? Por uma mulher que eu conhecia há algumas horas? Por um bebê que nem era dela? Por princípio? Por teimosia? Talvez um pouco de tudo. Ele falou verdade. Joana continuou, a voz baixa. Sobre o Miguel. Ele não é filho dele. É de outro homem. Um cara que passou pela cidade. Ficou 2 meses trabalhando numa fazenda perto de casa. A gente se aproximou. Ele era gentil. Me tratava bem. E eu estava tão cansada de apanhar, tão cansada de me sentir sozinha, que eu deixei acontecer. Ela pausou. Limpou as lágrimas com as costas da mão. Quando descobri que estava grávida, o homem já tinha ido embora. Nunca mais soube dele. Tentei esconder a gravidez o máximo que pude, mas eventualmente não deu mais. Ele descobriu. E desde aquele dia, minha vida virou inferno. Inferno de verdade.
Olhei para ela de relance. O rosto molhado, não sei se de chuva ou de lágrimas. Provavelmente os dois. Ele batia em você por causa disso? Batia antes, mas piorou depois. Muito pior. Dizia que eu era uma vagabunda, que tinha manchado a honra dele, que o filho não ia crescer na casa dele, mas ao mesmo tempo não me deixava sair, não deixava eu ir embora. Dizia que eu era dele, que ia ser sempre dele, que se eu tentasse fugir ele me achava e me matava. A voz dela quebrou de novo. Ela abraçou o Miguel mais forte. E eu acreditava, eu realmente acreditava que não tinha saída. Até ontem. Até eu ver ele preparando aquelas cordas, me arrastando até aquela estaca, amarrando meus pulsos até sangrar e dizendo que as cobras iam resolver o problema dele. Foi quando eu entendi que ou eu fugia ou eu morria. Não tinha meio termo. Engoli seco. A raiva voltou, aquela raiva surda, profunda, contra homens que machucam mulheres e acham que estão no direito. Você não vai voltar para lá, falei. Não vou deixar. E para onde eu vou? A pergunta saiu desesperada. Eu não tenho nada. Nenhum dinheiro, nenhuma roupa além dessa, nenhum documento. Não tenho família, não tenho amigos, não tenho nada. Tenho Miguel. E como eu crio ele? Ela olhou para o bebê dormindo no colo dela. Como eu coloco comida na boca dele? Como eu arrumo trabalho sem documento, sem endereço, sem nada? Eram boas perguntas. Perguntas que eu não sabia responder. Porque a verdade é que eu também estava improvisando. Não tinha plano, não tinha solução. Só tinha a certeza de que não podia deixar ela voltar para aquele homem. A gente vai descobrir, falei. Um passo de cada vez. Primeiro a gente sai daqui, coloca distância. Depois a gente pensa no resto. Ela não pareceu convencida, mas também não discutiu. Só encostou a cabeça no vidro de novo e fechou os olhos. Dirigi por mais 1 hora. A chuva parou completamente. As nuvens se abriram e deixaram a lua aparecer. Meia lua, pálida, iluminando a estrada com aquela luz fraca e fantasmagórica. A BR-153 cortava o nada, mato dos dois lados, de vez em quando uma placa indicando cidade pequena, uns poucos carros passando na direção contrária, nenhum seguindo a gente. Foi quando senti. Primeiro foi um tremor, leve, quase imperceptível, depois outro, mais forte, vindo da parte de trás do caminhão. Franzi a testa. Olhei no retrovisor. Nada de errado aparentemente. Mas o tremor continuou e começou a vir um barulho também, metálico, ritmado, como se algo estivesse batendo contra a estrutura. Não, o que é isso? Joana perguntou, sentindo também. Não sei, mas eu sabia, ou pelo menos desconfiava. Era a suspensão, ou o eixo, ou alguma coisa que tinha se soltado durante a briga, durante os solavancos na estrada de terra, durante todo o estresse que eu tinha colocado no caminhão nas últimas horas. O barulho piorou. Clank, 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 rítmico, insistente, preocupante. Merda, murmurei. Comecei a procurar um lugar para parar. Mas aquela parte da BR-153 não tinha posto, não tinha acostamento decente, não tinha nada. Só mato e mais mato. Continuei dirigindo, mais devagar agora, tentando não forçar, tentando chegar em algum lugar com luz, com gente, com ajuda. Não consegui. O barulho virou estrondo. Algo se soltou completamente. O caminhão puxou para a direita. Consegui controlar, frear, parar no acostamento antes de sair da pista. Desliguei o motor. O silêncio que veio depois foi pesado. O que aconteceu? Joana perguntou assustada. Acho que quebrou alguma coisa. Abri a porta. Fica aqui. Vou ver. Desci. A noite estava fria agora. O suor na roupa tinha esfriado, me fazendo tremer. Peguei a lanterna que fica embaixo do banco. Acendi. Fui até a parte traseira do caminhão. Quando vi, meu estômago afundou. O suporte do eixo traseiro tinha rachado. Uma rachadura longa, feia, que deixava o eixo torto, quase solto. Não era um reparo simples.
Não era algo que eu conseguia consertar ali, no meio da estrada, no meio da noite, com uma lanterna e as ferramentas básicas que tinha. Precisava de guincho, de oficina, de mecânico, e eu estava no meio do nada. Voltei para a cabine. Joana me olhou com expectativa. Balancei a cabeça. É ruim? É, o eixo tá rachado. Não dá para seguir assim. E agora? Peguei o celular. Olhei o sinal. Uma barrinha. Fraquíssima. Internet nem pensar. Tentei ligar para o seguro do caminhão. Chamada caiu. Tentei de novo. Caiu de novo. Não tem sinal. Falei. Ou tem muito pouco. Joana olhou em volta. Para a escuridão. Para o mato. Para a estrada vazia. A gente está preso aqui. Por enquanto. Mas por enquanto podia significar horas. Podia significar até o amanhecer. E se aquele homem resolvesse voltar, se resolvesse procurar, ia ser fácil nos encontrar. Um caminhão parado no acostamento. Indefesos. Tem alguma cidade perto? Joana perguntou. Olhei a última placa que tinha passado. Fazia uns 20 quilômetros, dizia Guaraí, 35 quilômetros. Guaraí, falei. Mais ou menos uns 15 quilômetros daqui, talvez menos. Dá para ir a pé? Olhei para ela, para o bebê, para a noite lá fora. Não com o Miguel, e não no escuro. É perigoso. Tem bicho, tem buraco na estrada, tem gente ruim também. Então a gente espera? Acho que sim, mas esperar significava ficar exposto, vulnerável. E eu não gostava disso, não gostava nem um pouco. Tranquei todas as portas, fechei as janelas, apaguei as luzes internas, peguei a barra de ferro e coloquei ao meu lado. Joana percebeu, apertou o Miguel mais forte. O silêncio voltou, pesado, opressivo. Só o barulho da nossa respiração e de vez em quando um carro passando na estrada. Ficamos ali, esperando, sem saber exatamente o que. Foi quando, 1 hora depois, os faróis apareceram. Vindo devagar, muito devagar, como se estivesse procurando algo ou alguém. Meu corpo inteiro travou. Minha mão foi até a barra de ferro. Mário, Joana sussurrou. É ele. Não respondi. Só observei. O carro se aproximava, 100 metros, 50, 30. Era uma picape. Não consegui ver a cor, não consegui ver a placa, mas o formato era o mesmo e a forma como dirigia devagar, olhando para os lados, era a forma de quem procura. Ele tinha voltado. O carro passou reto. Não parou. Continuou. Os faróis sumiram na curva à frente. Respirei. Joana também. O alívio durou 3 segundos, até os faróis aparecerem de novo, vindo de volta. Pela pista contrária agora, mais devagar ainda, ele tinha visto o caminhão e estava voltando. Abaixa, sussurrei. Deita no banco e não faz barulho. Joana obedeceu. Deitou de lado, segurando o Miguel contra o peito. Eu também me abaixei, mas mantive os olhos no nível da janela observando. A picape parou, exatamente atrás do caminhão. O motor continuou ligado. A porta se abriu. Uma sombra desceu. Era ele. E dessa vez, ele não estava sozinho. Tinha outro homem com ele. Mais velho, mais gordo. E na mão, alguma coisa que brilhou à luz da lua. Não era cabo de madeira. Era uma arma. Capítulo 7. Travessia e escolha. O coração batia tão forte que eu conseguia ouvir dentro da cabeça. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Cada batida martelando as têmporas, fazendo a visão pulsar. Minha mão apertou a barra de ferro. Ridícula, inútil. Uma barra de ferro contra uma arma. Os 2 homens caminharam até o caminhão. Devagar, confiantes. O da arma ficou um pouco atrás. Cobertura. O ex-companheiro de Joana veio à frente, chegou até a janela do motorista, bateu no vidro. Eu sei que vocês estão aí, gritou. Eu vi o caminhão da estrada. Não respondi, não me mexi. Joana estava deitada no banco, o corpo tremendo, a mão tapando a boca do Miguel para o bebê não fazer barulho. A criança estava acordada agora, os olhinhos arregalados, assustados. Ele bateu de novo,
mais forte. Abre essa porta, ou a gente arromba. Silêncio. Meu cérebro trabalhava freneticamente. Opções. Precisava de opções. Abrir a porta, suicídio, ficar quieto. Ele ia arrombar. Tentar ligar o caminhão e fugir, impossível com o eixo quebrado. Lutar contra dois, um armado, não tinha opção boa. Só tinha opções ruins e menos ruins. Último aviso. Ele socou o vidro. Rachou. Não quebrou, mas rachou. Abre. Sentei devagar. Olhei para ele através do vidro rachado. Olhei para o outro homem. Gordo. 60 e poucos anos. Segurava a arma de um jeito desconfortável, como quem não está acostumado. Talvez isso fosse alguma vantagem, ou talvez fosse pior. Gente nervosa com arma na mão faz besteira. Abri a janela. 5 centímetros. O ar frio da noite entrou. O que você quer? O que eu quero? Ele riu, sem humor. Eu quero minha mulher de volta. Quero ela descer desse caminhão. E quero você sumir da minha frente antes que eu faça algo que vou me arrepender. Ela não é sua mulher. É sim! Não é. Você mesmo disse. Ela te traiu, engravidou de outro. Na sua cabeça, ela não vale nada. Então por que você quer ela de volta? A pergunta o pegou de surpresa. Ele ficou parado por um segundo, a boca entreaberta, sem resposta. Por quê? Porque ela é minha. Gente não é propriedade. Cala a boca. Ele rosnou. Você não entende. Você não sabe o que é amar alguém que te machuca, que te trai, que te enche de vergonha na frente de todo mundo. Mas mesmo assim, você não consegue deixar ir embora. Havia dor genuína na voz dele. Dor misturada com raiva. E eu quase senti pena. Quase, até lembrar da mulher amarrada na estaca, das marcas nos pulsos, do bebê chorando no chão. Então, deixa ela ir, falei, tentando manter a voz calma. Se você realmente ama ela, deixa ela ter uma chance de ser feliz. Ela não vai ser feliz. A voz dele saiu baixa, amarga. Ela vai sofrer, vai passar fome, vai ter que vender o corpo para alimentar aquele bastardo. E quando isso acontecer, ela vai se lembrar de mim. Vai lembrar que eu ofereci casa, comida, proteção. E vai se arrepender. Proteção? Não consegui segurar. Você amarrou ela para as cobras comerem, porque ela não aprende. O grito saiu rasgado. Quantas vezes eu perdoei, quantas vezes eu deixei passar, e ela continua me desrespeitando, continua me desafiando, porque você bate nela. Eu bato porque eu amo, eu bato porque eu me importo, eu bato porque... Ele parou, respirou fundo, passou a mão pelo rosto. Quando falou de novo, a voz estava diferente, cansada. Esquece. Você não vai entender mesmo. Ninguém entende. Olhou para o outro homem. Geraldo, aponta essa arma para ele. O homem gordo hesitou, depois levantou a arma. A mão tremia. O cano apontava mais ou menos na minha direção, balançando. Agora, o ex-companheiro disse, olhando para mim, você vai abrir essa porta, vai sair e vai andar até ali. Apontou para um ponto uns 10 metros à frente. E não vai se mexer até a gente ir embora. Entendeu? E se eu não fizer isso? Aí o Geraldo atira. E você morre. E depois a gente arranca a Joana do caminhão à força. E ela vai sofrer muito mais do que precisa. Então, o que você escolhe? Olhei para Joana. Ela me olhava de volta, os olhos cheios de lágrimas, balançando a cabeça. Não, dizendo não, implorando para eu não sair. Porque ela sabia, se eu saísse, ela estava perdida. Olhei para o Miguel. O bebê me olhava com aqueles olhos grandes, inocentes, sem entender nada do que estava acontecendo. E então olhei para mim mesmo. Para as minhas mãos calejadas, para a vida que eu tinha vivido. 17 anos na estrada, sozinho, sem propósito, só quilômetros e entregas, uma vida vazia, desperdiçada, sem significado.
E de repente, tudo ficou claro. Essa era minha chance, minha única chance de fazer algo que importasse, algo que tivesse valor, algo que, quando meu filho algum dia ouvisse falar, pudesse talvez, apenas talvez, o fazer sentir orgulho do pai que abandonou ele. Respirei fundo. Tá bom, falei. Mário, não, Joana sussurrou desesperada. Tá bom, repeti olhando para ela, mas com uma condição. Você não está em posição de fazer condição, o homem rosnou. A condição é simples. Ignorei ele. Continuei olhando para Joana. Quando eu sair, você tranca as portas, todas, e não abre. Não importa o que aconteça. Não importa o que ele diga. Não importa o que eu diga. Você fica aqui dentro. E quando clarear, quando um carro parar, quando alguém vier, você pede ajuda. Você vai para Guaraí, procura a polícia, procura o conselho tutelar, procura a igreja, qualquer coisa, mas não volta com ele. Nunca. Entendeu? Ela balançou a cabeça. Não em concordância, em negação. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo deixar você... Você consegue. Minha voz saiu firme. Você consegue porque você é forte. Porque você sobreviveu até aqui. Porque você tem um filho que precisa de você. E porque eu preciso saber que isso não foi em vão. As lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. Obrigada, ela sussurrou. Por tudo. De nada. Forcei um sorriso. Cuida do Miguel. Abri a porta. O ar frio me acertou. Desci do caminhão. Meus pés tocaram o asfalto. Estava tremendo, mas não de frio. De medo. Medo puro sem disfarce. Mas não voltei atrás. Tranca as portas, gritei para Joana. Ouvi o clique das travas. Todas. A mulher obedeceu. O ex-companheiro sorriu. Satisfeito. Boa escolha. Agora vai ali para frente e fica quieto. Comecei a andar, devagar, cada passo pesado. Contei mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5. Foi quando ouvi o barulho atrás de mim, vidro quebrando, porta abrindo, grito. Virei de cabeça. Ele tinha quebrado a janela do carona. Estava puxando Joana para fora. Ela gritava, se debatia, segurava o Miguel com desespero. Você disse que não ia fazer isso. Gritei, correndo de volta. Eu menti, ele disse, sorrindo. Corri. O homem gordo se assustou. Girou a arma na minha direção. Não vem! Gritou nervoso. Não vem ou eu atiro! Não parei. Continuei correndo. Ele atirou. O barulho foi ensurdecedor. Uma explosão que cortou a noite. Senti algo passar perto da minha cabeça. Muito perto. Mas não acertou. O homem gordo estava apavorado agora. A mão tremia tanto que ele quase deixou a arma cair. Eu avisei! Gritou histérico. Eu avisei! Aproveitei a hesitação. Pulei nele. Segurei o pulso dele, forçando a arma para cima. Ele era pesado, mas eu tinha raiva. Torcei o pulso. Ele gritou. A arma caiu no chão. Eu peguei. Pela primeira vez na vida, segurei uma arma de verdade. Pesava mais do que eu imaginava e estava quente, ainda quente do tiro. Girei. Apontei para o ex-companheiro. Ele tinha parado. Joana ainda estava nos braços dele, mas ele tinha parado. Olhava para a arma. Olhava para mim. Solta ela, falei. Minha voz saiu tremendo. A arma tremendo na minha mão. Solta agora. Você não vai atirar, ele disse. Mas havia incerteza na voz. Não me testa. A verdade, eu não sabia se ia atirar. Nunca tinha atirado em ninguém. Nunca tinha machucado ninguém de verdade além da briga mais cedo. Não sabia se conseguiria apertar o gatilho. Não sabia se era capaz. Mas ele não precisava saber disso. Olhamos um para o outro, segundos que pareceram horas. O mundo inteiro resumido naquele momento. Ele, eu, Joana, o bebê, uma arma e uma escolha. Finalmente, ele soltou Joana. Ela caiu de joelhos, abraçando o Miguel, soluçando.
Vai embora, falei. Pega teu amigo e vai embora. E não volta, nunca mais. Se eu ver você de novo, eu juro, eu não vou hesitar. Ele me olhou com tanto ódio que senti fisicamente. Mas também vi algo mais. Derrota, cansaço, desistência. Ela não vale tudo isso, disse ele amargo. Vale, respondi. Vale porque ela é um ser humano. E ninguém merece o que você fez com ela. Ele cuspiu no chão, virou as costas. Foi até o homem gordo, ajudou ele a levantar. Os dois caminharam de volta para a picape. Entraram. O motor ligou, mas antes de ir embora, ele abaixou o vidro. Olhou para mim uma última vez. Você acha que salvou ela, disse. Mas você só atrasou o inevitável. Ela vai voltar. Todas elas voltam. Sempre voltam. Não dessa vez. Ele riu, triste, sem humor. Vamos ver. A picape arrancou. Os faróis se afastaram. Sumiram na curva. Desapareceram na noite. Ficou só o silêncio. Abaixei a arma. Minhas pernas fraquejaram. Caí de joelhos. A arma escorregou da minha mão e bateu no asfalto. Comecei a tremer, incontrolavelmente. Soluços secos saíam da garganta. Joana se arrastou até mim. Pôs a mão no meu ombro. Acabou, ela disse chorando. Acabou. Mas eu sabia que não tinha acabado. Não realmente, porque homens assim nunca desistem de verdade. Só recuam, esperam, planejam. Mas por enquanto, naquela noite, naquela estrada vazia, nós tínhamos vencido. E isso tinha que ser suficiente. Capítulo 8. O novo caminho. A noite demorou uma eternidade para passar. Ficamos ali, os três, dentro do caminhão quebrado, esperando o amanhecer. Joana e Miguel no banco do carona, eu no do motorista, com a arma no colo. Não porque eu soubesse usar, não porque eu fosse atirar em alguém, mas porque precisava sentir que tinha algum controle, alguma proteção, mesmo que ilusória. Nenhum de nós dormiu. Joana ficou acordada, embalando o filho, cantarolando baixinho uma música que eu não conhecia. A voz dela saía trêmula, quebrando de vez em quando, mas continuava. Uma cantiga de ninar, algo sobre estrelas e sonhos, algo que mães cantam quando querem que os filhos sintam que o mundo ainda tem alguma doçura. Eu fiquei observando a estrada. Cada farol que surgia no horizonte fazia meu corpo se retesar. Cada barulho de motor me fazia segurar a arma com mais força. Mas nenhum era ele. Os carros passavam, caminhões passavam. A vida seguia seu curso normal, alheia ao drama que tínhamos vivido. Quando a primeira luz do dia começou a clarear o horizonte, senti algo se soltar dentro do peito, uma tensão que nem sabia que estava segurando. O mundo voltava a ter cores, cinza primeiro, depois laranja, depois dourado e finalmente aquele azul claro que anuncia um novo dia. Amanheceu, sussurrei. Joana abriu os olhos. Ela também não tinha dormido, só fingido. Olhou pela janela. Viu a luz, e pela primeira vez desde que a conheci, vi um sorriso. Pequeno, cansado, mas genuíno. Amanheceu, ela repetiu, e de alguma forma não era só sobre o sol nascendo, era sobre sobreviver, sobre ver mais um dia quando ontem parecia impossível. Meia hora depois, um caminhão parou atrás de nós. Um motorista de uns 50 anos, barrigudo, com barba grisalha e boné do Flamengo. Desceu, bateu na janela. Problema? Perguntou. Eixo rachado, respondi. Preciso de guincho. Sei. Ele coçou a barba. Tem um posto uns 10 quilômetros daqui. Eles têm guincho. Eu aviso quando chegar lá, tá bom? Obrigado, muito obrigado. Ele olhou para Joana, para o bebê. Não perguntou nada. Só acenou com a cabeça e voltou para o caminhão dele. Às vezes as pessoas sabem quando não devem perguntar. O guincho chegou 2 horas depois. Um rapaz novo, não mais que 25 anos, com camiseta de banda de rock e tatuagem no braço. Eficiente. Não falou muito, só trabalhou. Prendeu o caminhão, rebocou até o posto, me levou até a oficina.
O mecânico era um senhor de uns 60, macacão sujo de graxa, mãos calejadas. Deu uma olhada no eixo e assobiou. Vai ter que trocar. Solda não aguenta. Precisa de peça nova. Quanto tempo? Se eu tiver a peça, 2 dias. Se não tiver, vai ter que encomendar. Aí é uma semana fácil, engoli seco. Uma semana, sem trabalhar, sem ganhar, com a carga atrasada, com multa por descumprir prazo. Ia doer no bolso, ia doer muito. Mas olhei para Joana, sentada num banquinho do lado de fora da oficina, com o Miguel no colo, olhando para o nada, e percebi que não importava. Dinheiro eu recuperava, prazo eu negociava, mas algumas coisas, quando você perde, não volta. Faz o orçamento, pedi ao mecânico, e vê se consegue a peça rápido. Vou tentar. Saí da oficina. Joana levantou quando me viu. E aí? Vai demorar alguns dias. Sentei no banquinho ao lado dela. Mas vai ficar bom. Ela concordou com a cabeça. Silêncio. O Miguel dormia no colo dela. Finalmente em paz. Mário, ela disse depois de um tempo, eu não sei como agradecer. Você não precisa. Preciso. Você salvou minha vida. Salvou meu filho. Você arriscou tudo por pessoas que nem conhecia. Olhei para ela, para as marcas nos pulsos que ainda estavam roxas, para os olhos cansados que carregavam anos de sofrimento, para o bebê que dormia tranquilo pela primeira vez em sabe Deus quanto tempo. Eu não fiz nada de especial, falei. Só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Mas não faz, ela balançou a cabeça. A maioria das pessoas passa reto, fecha os olhos, finge que não viu. Você não, você parou. E isso fez toda a diferença. Não soube o que dizer, então não disse nada. Só fiquei ali, sentado ao lado dela, olhando o movimento do posto, caminhões entrando e saindo, gente abastecendo, vida normal, vida que continuava independente dos nossos dramas pessoais. E o que você vai fazer agora? Perguntei finalmente. Ela respirou fundo. Não sei. A voz saiu pequena. Não tenho para onde ir. Não tenho dinheiro. Não tenho nada. Tenho Miguel. Tenho. Ela olhou para o filho. E por ele eu vou ter que descobrir. Vou ter que ser forte. Vou ter que recomeçar do zero. Você não precisa fazer sozinha. Ela me olhou, surpresa. O que você quer dizer? Respirei fundo. Não tinha planejado isso. Não tinha pensado direito. Mas as palavras saíram mesmo assim. Eu tenho uma casa, em Goiânia, pequena, meio largada porque eu passo a maior parte do tempo na estrada. Mas tem 2 quartos. Tem um que eu nem uso. Você e o Miguel podiam ficar lá. Por um tempo. Até você se organizar. Arrumar trabalho, refazer os documentos, sei lá. Os olhos dela encheram de lágrimas. Você faria isso? Já fiz muito mais nas últimas 24 horas. Ela riu. Um riso molhado de lágrima, mas genuíno. Por quê? Por que você está fazendo tudo isso por mim? Pensei antes de responder. Pensei na minha ex-mulher que foi embora porque eu nunca estava presente. Pensei no meu filho que cresceu sem pai porque eu preferia a estrada. Pensei nos anos de solidão, de arrependimento, de vida vazia. Porque eu passei a vida inteira fugindo, disse finalmente. Fugindo de responsabilidade, de conexão, de tudo que importava de verdade. E quando eu vi você, quando eu vi o que aquele homem tinha feito, algo despertou em mim. Não sei explicar direito. Foi como se finalmente eu tivesse achado algo que valia a pena lutar. Algo que me fazia lembrar que eu ainda sou humano, que eu ainda posso fazer diferença. Mesmo que pequena, mesmo que para apenas uma pessoa. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Não é pequena, não para mim. É tudo. Ficamos em silêncio de novo. Um silêncio confortável dessa vez. Não de medo. Não de tensão. Só de 2 pessoas que tinham passado pelo inferno e saído do outro lado. Machucadas, assustadas, mas vivas. O celular tocou no meu bolso. Peguei. Era meu filho, João Pedro, ligando.
pela primeira vez em meses. Atendi. Oi, pai. A voz dele me acertou no peito. 18 anos, já homem, mas ainda carregando aquele tom que eu lembrava de quando ele era criança. Oi, filho. Tudo bem? Tá. Eu só queria falar com você. Faz tempo. Faz. Engoli o nó na garganta. Faz tempo mesmo. Silêncio do outro lado, depois. Pai, eu queria te contar uma coisa. Eu entrei na faculdade, engenharia. Comecei semana passada. O peito apertou. Orgulho, saudade, arrependimento, tudo junto. Que legal, filho. Parabéns, de verdade. Obrigado. E eu queria saber se você quer almoçar comigo quando voltar para Goiânia, sem pressão. Só a gente. Conversar. Colocar o papo em dia. Olhei para Joana, para o Miguel, para essa nova vida que tinha começado ontem, numa estrada de terra no meio do nada. Quero, respondi. Quero muito. Vou ligar assim que chegar na cidade. A gente marca. Fechado. Até mais, pai. Até mais, filho. Desliguei. Fiquei olhando para o celular. As lágrimas vieram sem aviso. Limpei rápido, mas Joana viu. Seu filho? Perguntou. Fazia tempo que a gente não falava. E agora vai falar? Vai. Sorri. Finalmente vai. Ela sorriu também. Sabe o que eu acho? Disse ela. Acho que ontem, naquela estrada, quando você parou para me ajudar, você não salvou só a mim e o Miguel. Você salvou você também. Olhei para ela. Para essa mulher que tinha sobrevivido ao impossível, que tinha encontrado força onde não devia ter, que mesmo machucada ainda tinha esperança. E percebi que ela estava certa. Eu tinha passado 17 anos na estrada, fugindo de mim mesmo, da culpa, do vazio, da vida que eu tinha desperdiçado. E ontem, quando parei aquele caminhão, quando desci e enfrentei aquelas cobras, aquele homem, aquele medo, eu finalmente tinha encontrado algo que a estrada nunca me deu. Propósito. O mecânico saiu da oficina e acenou. Consegui a peça. Chega amanhã de manhã. Depois de amanhã você tá rodando. Valeu! Gritei de volta. 2 dias. 2 dias para descansar, para recuperar, para planejar o que vinha depois. Levantei, estiquei as costas. O corpo todo doía. Machucados da briga, cansaço acumulado. Mas era uma dor boa. Dor de quem lutou e venceu. Vem, falei para Joana. Vamos comer alguma coisa, tomar banho direito, dormir em cama de verdade. Amanhã a gente se preocupa com o resto. Ela levantou também, ajeitando o Miguel no colo. Mário, disse ela, me olhando nos olhos. Obrigada, de verdade, por tudo. Disponha. Sorri. A gente é isso agora. Uma família improvisada, meio quebrada, mas família. Ela riu. E começamos a caminhar, para longe do caminhão quebrado, para longe da estrada vazia, para longe do passado que tinha tentado nos destruir. E enquanto caminhávamos, o sol já alto iluminando o dia novo, percebi algo que não sentia fazia anos. Esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, ainda desse tempo de consertar algumas coisas, de reconectar com meu filho, de ter uma vida que significasse algo além de quilômetros e entregas. A estrada sempre estaria lá. Isso eu sabia, mas agora ela não era mais fuga, era apenas estrada. E eu finalmente tinha um destino que valia a pena. Olhei para trás uma última vez, para a BR-153 que se estendia até o horizonte, para o asfalto rachado que tinha me carregado tantos anos, para a solidão que tinha sido minha companheira por tanto tempo. E despedi, porque eu não precisava mais dela. Tinha Joana, tinha Miguel, tinha meu filho querendo reconectar, tinha uma segunda chance que eu não merecia, mas que ia agarrar com tudo que tinha. A vida tinha me dado uma curva inesperada naquela estrada de terra, um encontro que mudou tudo, uma escolha que redefiniu quem eu era. E pela primeira vez em 17 anos, eu não estava sozinho.
E isso, percebi naquele momento ensolarado de um posto perdido no interior do Brasil, era tudo que eu sempre precisei. Fim.